Oi, pessoal. Então a gente vai continuar falando hoje sobre as propriedades periódicas, né? Na verdade, hoje a gente vai continuar falando de raio, né? A gente definiu o conceito de raio atômico no último vídeo e a gente não conversou sobre o que acontece quando um átomo, o que acontece com o seu raio, né? Quando um átomo perde ou ganha elétrons, quando ele se torna um íon. Será que muda? Muda. E aí eu mostro uma figura para vocês aqui. A gente vai primeiro entender essa figura, tá? Então aqui, olha, a bolinha cinza representa o átomo neutro. Então, bolinha não, né? É um semicírculo, né? Aqui a gente tem esse semicírculo representando o lítio neutro e o semicírculo rosa representa o átomo na forma de cátion agora, né? Ele perdeu elétrons. Todos eles rosas representam o cátion e o cinza representam o neutro. Então, ó, o lítio neutro tem um raio de 1,34 picômetro. O lítio cátion tem um raio de 0,68, bem menor, metade praticamente. O sódio neutro tem um raio de 1,54. O sódio cátion tem um raio de 0,97. Mesma coisa o potássio neutro tem um raio maior do que na forma de cátion. Rubídio neutro tem um raio maior do que na forma de cátion. E todos os cátions a gente observa a mesma coisa. O átomo neutro tem um raio maior do que o seu cátion. Por que isso acontece, né? Quando um átomo perde elétrons, ele vira cátion porque ele perdeu elétrons. Vamos lá, perdeu elétron. O que o elétron fazia, entre outras coisas, dentro do átomo? Ele blindava, ele funcionava como escudo para diminuir a atração que o núcleo exerce sobre os outros elétrons. A partir do momento que o átomo perde um ou mais elétrons, ele perde também um pouco da sua blindagem. E, consequentemente, o núcleo consegue atrair mais os elétrons. Se ele consegue atrair mais, ele puxa para perto dele, né? A atração é puxar para perto. Puxa para perto dele os elétrons e, consequentemente, as camadas. E aí a gente tem uma compactação do átomo, ele vai ficando com um raio menor. E daqui a gente tira a seguinte conclusão: o raio do cátion é sempre menor que o do átomo neutro. Por quê? O cátion tá com elétrons a menos, tem blindagem menor e, portanto, atrai mais. Agora, vamos analisar o que acontece quando o átomo ganha elétron e aí ele se torna um ânion. Então, olha só, aqui os azuizinhos, né? Desse lado, do lado direito, a gente tem a situação parecida. A parte cinza representa o átomo neutro e a parte azul representa o átomo quando ganha elétron, se tornou um ânion. Então aqui, ó, o oxigênio neutro tem um raio de 0,73. Quando ele se torna ânion, o raio praticamente dobra. Olha o flúor, mesma coisa. Neutro, o raio de 0,71 e na forma de ânion, quase dobra também. Enxofre, neutro, 1,02, na forma de ânion, 1,84. Cloreto, né, o cloro, aliás, 0,99 na forma de neutro e 1,81 na forma de ânion, de cloreto. Então, percebam que todos os átomos neutros têm um raio menor do que o dos seus respectivos ânions. E por que isso acontece? Quando o átomo se torna um ânion, ele ganha elétron. O elétron entra, um ou mais elétrons, né? Entram na eletrosfera desse ânion e elétron é negativo. Ele vai entrar na eletrosfera que só tem partículas negativas. Negativo com negativo se repelem. Então, o elétron, ao entrar na eletrosfera, ele provoca, por menor que seja, uma repulsão. E o que acontece quando a gente tem repulsão por alguma coisa? A gente se afasta. Os elétrons, quando eles se repelem, eles se afastam o máximo que eles conseguem. E ao se afastar, esse átomo tem uma certa dilatação na sua eletrosfera.
Por isso que o ânion sempre vai ter um raio maior do que o do átomo neutro daquele elemento químico. Isso é regra, tá bom? Muito bem. A gente pode analisar também essa questão do ânion em relação à carga nuclear efetiva, né? Só que quando o elétron entra, se ele entra na mesma camada que os outros, né? Ele vai aumentar, de certa forma, a blindagem, mas não muito, porque ele está na mesma camada, né? Ele não entrou numa camada mais externa para aumentar a blindagem, né? Então, aumenta sim a blindagem, mas não é muito significativa. O que representa mais, a explicação melhor para se dar para esse comportamento de aumentar o raio é a maior repulsão que acontece quando o elétron entra na eletrosfera. E aqui só para ilustrar, né, a gente tem aqui a representação dos raios dos cátions, que é menor do que o dos átomos neutros, e os raios dos ânions, que são maiores do que os dos átomos neutros. E aí, a gente vai treinar um pouquinho aqui, né? A gente vai colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, o raio. Então, aqui a gente tem 3 espécies, são átomos neutros, não tem nenhuma carga ao lado deles, né? Então, a gente vai colocar alumínio, cloro e fósforo em ordem crescente de raio. Alumínio, cloro e fósforo estão no mesmo período. O alumínio está na família 13, o cloro está na família 7A, família 15, família 17, e o fósforo está na família 15. Então, vamos lá. Colocando em ordem crescente, eles estão no mesmo período, né? O menor raio é o que vai ter maior número atômico. Porque se eles estão no mesmo período, conforme aumenta o número atômico, aumenta a carga nuclear efetiva. Então, o menor raio vai ser o cloro. Em segundo lugar, vai ser o fósforo. E em terceiro lugar é o alumínio. O alumínio é o que tem o menor número atômico entre eles e, portanto, é o que tem a menor carga nuclear efetiva. E essas espécies aqui, olha, os 3 são íons. E eles são íons isoeletrônicos. O sódio, no seu estado fundamental, neutro, ele tem 11 elétrons, mas aqui ele perdeu 1, então ele está com 10. O flúor, neutro, tem 9 elétrons, mas aqui ele ganhou 1, ele está com 10. O magnésio, neutro, tem 12 elétrons, e aqui ele perdeu 2, então ele também está com 10. Os 3 estão com 10 elétrons. Qual é o que vai ter o menor raio? Se os 3 estão com 10 elétrons, o que vai ter o menor raio é o que tem maior número de prótons, porque vai ter maior carga nuclear efetiva, menor blindagem. Lembra que esse daqui tem 11, esse tem 9, esse tem 12? Se esse tem 12 prótons e 10 elétrons, ele é o que tem menor raio. Em segundo lugar, o sódio, que tem 11 prótons e 10 elétrons. E em último lugar, o que tem maior raio é o flúor. Por quê? Ele tem 9 prótons, mas ele tem 10 elétrons, a repulsão aumentou. Então, em ordem crescente, o magnésio é o menor, o íon magnésio, né? O sódio em segundo e o fluoreto, que é o ânion, né? É o que tem maior raio desses 3. Eu vou colocar alguns exercícios, eu sei que esse tema é um pouquinho mais complicado, né? A gente tem que treinar. Então, eu vou colocar alguns exercícios, treinem, tirem suas dúvidas, não deixem de perguntar, tá bom? Um abraço e até mais!